Oi, amigos! Vamos refletir um pouco hoje sobre identidade? Gabriel Bortoleto finalmente entrou para a Fórmula 1 e muitas felicidades! Nossa, o Brasil está em festa, finalmente! O piloto brasileiro no grid. Que coisa linda, né? Tá nesse frisson todo, nessa loucura que foi ter de novo um piloto brasileiro. Foi interessante de ver e foi mais interessante ainda de acompanhar as reações das pessoas. Algumas discussões surgiram e dentre elas, pessoas que torciam para outros pilotos, especificamente para o Lewis Hamilton, que colocaram na mesa que, assim, vou continuar torcendo para ele e ter ou não um piloto brasileiro no grid não faz a menor diferença com relação a isso. E por um outro lado, pessoas que estavam nessa alegria toda de ter o Gabriel no grid, dizendo que, bom, você é brasileiro, então você tem que torcer para um piloto brasileiro. Para esse episódio, eu pensei ele bem antes, inclusive, do Gabriel entrar pro grid, etc., para assinar com a Sauber finalmente. E aí eu tinha planejado fazer uma linha do tempo dos pilotos brasileiros pra gente ver mais ou menos o que eles fizeram e se a gente achava um padrão ali de comportamento, etc. Acabei desistindo dessa ideia no meio do caminho porque nem valia a pena. A verdade é que todos eles têm em comum o poder econômico, né? O poder financeiro, tem muito dinheiro. Para estar no automobilismo hoje, tem que ter dinheiro e, sendo brasileiro, então, você tem que ter muito dinheiro, né? A gente sabe que no Brasil a gente tem uma diferença de renda bizarra entre algumas pessoas. A gente não tem muita equidade nesse campo. Então, pensar um piloto, a ideia de piloto brasileiro por si só já é um pouco excludente se a gente parar para pensar. Isso principalmente porque os pilotos, um brasileiro piloto, né, se a gente parar para pensar, eles precisam ir para fora, precisam estudar fora, precisam ter a visibilidade das categorias da Europa, principalmente porque ser piloto no Brasil não vai te dar nada, assim, né, se você almeja principalmente a Fórmula 1, etc. Então, imagina, tem que ser muita grana. Eu até vi essa semana a Juliane Serrazoli falando sobre isso. Ela falou sobre essa trajetória do Gabriel e como ele é, na verdade, a junção perfeita entre, obviamente, esforço e talento, no sentido de é um bom piloto, claro, mas que só isso não faria dele possível piloto para a Fórmula 1, né? Uma possível escolha ali dentro. E, óbvio, ele tinha os contatos. Esses contatos geraram o contato que ele tem com o Fernando Alonso, que é o empresário dele, né, se não me engano, conectou ele, né, possibilitou a ele ter esse acesso às equipes do grid. Isso é óbvio. Então, não é só talento, né, não é só querer, não é só dirigir um carro, pilotar um carro muito bem. É muito mais do que isso, né? Outras pessoas antes dele vieram por aí, chegaram com muito talento, com muita vontade e não conseguiram alcançar esse objetivo. Então, para fazer um apanhado disso tudo que eu tô falando aqui, o que eu quero dizer basicamente é que a maioria dos pilotos brasileiros, eles chegam à Fórmula 1 evidentemente por causa da família, que tem poder aquisitivo, né? Porque, não sei se você sabe, mas ninguém consegue... Assim, não é ninguém, mas a maioria das pessoas que tem muito dinheiro, geralmente o dinheiro é de família, então elas não conseguem ficar ricas da noite pro dia. Então, geralmente é um poder aquisitivo que já vem da família, já faz parte de uma família poderosa. E aí, por causa disso, eles vão ter esse alcance. E isso já denota que essa pessoa que ela faz parte de uma elite, né? Ela faz parte da elite do Brasil. O legal de estar gravando esse episódio agora também, depois que o Gabriel conseguiu entrar, é principalmente porque na época ali, pouco antes do anúncio, tava rolando ali uma possível disputa dele com o Franco, né? O Franco Colapinto, que é argentino, e aparentemente tinha ali uma possível disputa também com o Valtteri Bottas. Mais doido é que
nessa época eu pensei, meu Deus, é impressionante como a Fórmula 1 não consegue abrir espaço para pilotos latinos, para pilotos de minorias étnicas, né? A gente tem ali pilotos que ocupam um espaço que eles não deveriam estar ocupando. São pilotos que não têm tanto talento, que não são tão bons nisso, mas estão ali, tipo, ocupando um espaço, né? Só para ocupar a vaga. O próprio Nico Hülkenberg, que é quem vai ser o colega de equipe do Gabriel Bortoleto, é um cara que, assim, sinceramente, para mim, tá fazendo hora extra há anos na Fórmula 1, que, assim, eu não entendo o que esse cara tá fazendo correndo ali ainda. Assim, a gente entende, né? É dinheiro, é patrocínio, mas... Enfim... Pensando nessa disputa dos três, né, do Valtteri, do Franco e do Gabriel, eu fiquei pensando, nossa, eles têm... O meu medo era que... Eu gosto muito do Franco e eu queria que ele fosse... Que ele conseguisse essa vaga. Sorry, fãs do Gabriel Bortoleto, mas a verdade é essa. Que é onde a gente vai chegar aqui, nesse episódio. Mas a minha questão era que a Fórmula 1 ainda tinha a chance de esnobar 2 latinos e ficar com o europeu nessa disputa, né? Não que o Valtteri seja um piloto ruim, etc., mas ia ser nada de novo, né? Não teria nada de novo nisso tudo. E aí, trazendo o Franco e o Gabriel para essa discussão, eu até lembrei um pouco da série do Senna, em que é série nova, né, que tá na Netflix, em que em alguns momentos eles vão mostrar esse preconceito com os latinos, né? Como o Ayrton sofreu bastante com isso, de apontarem que ele era um cara violento, que ele era um cara cabeça quente, porque ele era latino. Ele não era um cara estressado porque estressavam ele, ou ele era sempre estressado além da conta, porque latinos são assim. Ninguém se estressa, né? A gente não tem por aí, por exemplo, um Max Verstappen sendo multado, não que eu concorde com isso, tá, gente? Mas sendo multado, tendo que fazer serviço social, porque fala absurdos no rádio, porque fala palavrão, porque, né? E ele é latino, né? Na verdade, holandês. Então, o que é muito esquisito, né? E aí, esse estereótipo todo, essa coisa da marginalização, ela vai trazendo pra gente um retrato de como a Fórmula 1 lida com essas pessoas que não fazem parte ali daquele centro europeu. E é doido isso porque onde eu quero chegar com isso de falar de identidade é que muitas vezes esses jovens brasileiros que chegam à Fórmula 1, eles vão ter muita grana, como eu já disse, só que eles se afastam muito da identidade brasileira porque eles estão num patamar muito alto, né? Então, eles estão descolados da realidade, eles estão descolados das pessoas de verdade. E aí, com o dinheiro, eles já têm muitos privilégios e muitas oportunidades que a maioria da população não vai ter. Então, não necessariamente as pessoas vão se identificar com eles, né? E quando eles chegam lá fora, na Europa e etc., eles vão sentir exatamente isso. Eles vão sentir essa marginalização, eles vão sentir essa exclusão, porque, ok, você é o rico no Brasil, você tem todas essas facilidades e privilégios aqui, mas quando chega lá, o negócio é diferente, né? E aí, enfim, eu lembro até de acho que alguma entrevista do Felipe Drogovic, eu já falei disso aqui no podcast, em que perguntam pra ele se ele preferia o Max ou o Hamilton. E ele fala que, tipo, não, ele gosta do Max, porque o Max é velocidade pura e ele não tem mídia. Ele não necessariamente fala que o Hamilton é um cara midiático, mas ele dá a entender isso, basicamente. E é doido isso porque, se a gente pensar, quem é a única figura hoje na Fórmula 1 que fala de exclusão, que fala de marginalização, que fala de como pessoas diferentes não têm acesso a entrar nesse universo todo? Quem é essa figura, né? É o Hamilton. E aí, o Felipe Drogovic, que é um brasileiro que tá sendo foi vítima, eu acho que está sendo ainda. Tem até a piadinha dele, tá servindo cafezinho na Aston Martin, o cara tá agonizando, querendo uma vaga de qualquer forma na Fórmula 1 e não consegue há anos. Como piloto reserva, ganhou Fórmula 2. E o que que trava ele, né?
Assim, óbvio que a gente tem discussões sobre, ele é muito mal gerenciado, etc. Mas será que é só isso também? Né? Ele como brasileiro e faz críticas ao Lance Stroll, que é diretamente essa pessoa bilionária que ocupa essa vaga na Fórmula 1 que ele almeja, que ele gostaria de ter. Qual que é a diferença do Lance Stroll hoje pro Filipe Drugovich no nível nacional, né? O Filipe Drugovich no Brasil e o Lance Stroll lá fora. Ele é só o Filipe Drugovich, tipo assim, algumas vezes mais rico, mas vocês entendem que o padrão ele meio que se repete, sabe? Vocês entendem onde eu tô querendo chegar? Eu espero que sim. Porque não tem necessariamente uma diferença do que acontece a nível nacional com figuras tipo o Bortoleto ou tipo o Filipe Drugovich. Eu tô trazendo essas figuras mais de agora porque eu acho que a gente consegue visualizar melhor. Mas os pilotos que vieram antes também tinham tudo isso, né? Se a gente pensar um Felipe Massa, um Rubens Barrichello da vida, não necessariamente eles eram pobres, sabe? Eles, na verdade, todos eles tinham um certo poder aquisitivo muito bom. E por isso eles alcançaram o que eles alcançaram. Então, o próprio Hamilton, né, que eu sempre trago aqui e tal. Ele não tinha dinheiro no primeiro momento, mas precisou fazer muito, o que vai alimentar até um pouco esse discurso meio ridículo de meritocracia. Mas em algum momento da carreira dele, ele precisou ter certos contatos, precisou ter certo dinheiro, patrocínio. Ele precisou disso para chegar onde ele chegou. E é por isso que ele é único nisso tudo. E é por isso que eu acho que ele tenta puxar os outros com ele. É por isso que ele monta uma Mission 44, né? Que é a instituição de caridade dele. É por isso que ele lança uma Hamilton Commission, lança um relatório falando sobre diversidade. É por isso que ele faz isso, porque ele percebe que, bom, uma hora que ele não tiver ali mais, quem vai estar, né? E eu acho importante a gente fazer essa reflexão, porque, voltando lá no início do episódio, quando eu falei das discussões sobre torcer ou não para os pilotos, enfim, a gente precisa falar de identidade nesse sentido. Quando a gente olha o significado de identidade, eu até peguei aqui, a gente tem igualdade entre expressões que se verifica para todos os possíveis valores atribuídos, as variáveis que elas contêm, conjunto de características que distinguem uma pessoa ou uma coisa por meio das quais é possível individualizá-la. E nos sinônimos a gente vai ter acordo, combinação, compatibilidade, concordância, conformidade e por aí vai. É interessante ver esses sinônimos porque quando você pega um brasileiro médio ou de uma classe mais baixa, uma pessoa mais pobre, um menino negro, um jovem negro que gosta de Fórmula 1, que passa pelo que passa na vida, enfim, que precisa pegar um busão lotado, que é um cara que rala muito na vida. Vocês acham que ele vai se identificar mais com o Lewis Hamilton ou com o Gabriel Bortoleto? Por que eu faço essa pergunta? Porque, assim, foi uma escolha que eu fiz, inclusive, nessa discussão toda. Óbvio, não entrei porque o Twitter é um hospício, né, da internet. Mas eu faço essa escolha, sabe? Eu não me identifico nem um pouco com o Gabriel Bortoleto, com o Filipe Drugovich. Nunca senti a necessidade de torcer pra nenhum deles. Óbvio que é muito legal, né, que o Brasil tenha chegado de novo à Fórmula 1 e que esteja recebendo de novo certa atenção, e obviamente que os pilotos brasileiros são talentosos. Isso a gente perdeu um pouco dessa conexão com a Fórmula 1 depois da morte do Ayrton, mas assim, que coisa boa, né, que a gente tem pilotos brasileiros nessa corrida por uma vaga, etc. Mas pra mim não faz o menor sentido torcer pro Gabriel Bortoleto. Eu acho que principalmente hoje, não só pra mim, mas pelo que... Data milena aqui, tá, gente? Pelo que eu vejo no Twitter, enfim, nas redes sociais. Muita gente vai dizer que isso se deve à, sei lá, cultura do cancelamento. Mas a gente tem hoje mais critérios pra escolher alguém que a gente vai torcer. E eu não tô falando só de Fórmula 1. Eu falo de futebol, eu falo de
sei lá, tênis, sabe? Assim, eu tô falando de vários esportes, eu falo de cultura pop, por exemplo, de música, de cinema. Quando a gente vai escolher um ator pra acompanhar ou uma série pra assistir, muito do que eu vejo hoje é de... mas quem que tá nessa série? Esse fulano é legal? Fulano é. Nossa, esse fulano aqui falou uma bobagem. Esse fulano aqui já foi homofóbico com alguém, ou já teve uma fala ridícula, mas já se desculpou ou não se desculpou. E aí, por que eu falo da cultura do cancelamento, né? Porque tem muito isso, as pessoas usam muito isso como desculpa pra dizer que, você tem que afastar a arte da pessoa, a arte do artista, ou torço pra ele dentro da pista, mas fora da pista não tem nada com isso. Então, tem essa parte das pessoas que vão falar isso, mas tem uma outra parte do público que vai dizer, olha, eu me importo se ele falou bobagem ou não. Porque eu sou mulher, então se ele fez um comentário machista, isso vai me incomodar. Porque eu sou negro, ou porque eu sou mulher negra. E aí se ele faz um comentário machista, ou se ele faz um comentário racista, isso vai me incomodar. E não faz sentido eu torcer por um cara, ou acompanhar um cara, admirar uma pessoa. Né? No caso eu falo cara, porque a gente só tem homem na Fórmula 1, mas não faz sentido eu admirar uma pessoa e acompanhar ela, e torcer pra ela, e querer que ela tenha vitórias, se ele me detesta, ou se ele me odeia, ou se ele não tem respeito por quem eu sou. Tudo bem que ele não me conhece, mas não faz o menor sentido se ele não tem respeito pelo que eu represento. E isso faz todo sentido. E isso tem a ver com identidade. Porque se identificar vai para além de a gente nasceu no mesmo país. Então, né, se a gente pegar figuras bizarras, tipo Nelson Piquet, tô cagando pro Nelson Piquet, sabe? Eu quero que ele vá pro inferno da onde ele saiu, porque, apesar dele ser brasileiro, eu não me identifico em nada com o que ele fala, não me identifico em nada com como ele se posiciona. E eu acho que muitas pessoas têm esse pensamento com relação a essa figura em específico também, né? Mas vocês entendem onde eu quero chegar? Falar sobre identidade, sobre se identificar, vai gerar aí, nesse sentido, eu acho que um paradoxo, sabe? Com essa coisa toda do piloto brasileiro. Eu acho que a gente montou muito essa identidade quando a gente tinha o Ayrton, por exemplo, que era um cara, assim, apesar de branco e com muito dinheiro também, mas era um cara que estava super engajado em ter a sua instituição de caridade, era um cara corintiano, então o Corinthians por si só já representa uma coisa... Não sou corintiana, tá, gente? Mas a gente sabe, né, que o Corinthians já tem essa identidade de time a favor da democracia, um time que é mais... A torcida vai mais pro lado revolucionário da coisa e que utiliza esse espaço para falar coisas importantes, assim como outros times no Brasil também, mas tô falando especificamente desse por causa do Ayrton, né? Enfim, o Ayrton, ele era essa figura, e ao mesmo tempo naquela época a gente não tinha muitas discussões que a gente tem hoje, a gente não tinha facilidade de falar das coisas que a gente fala hoje, né? Mas eu acho que existe um abismo de identificação entre o Ayrton Senna e, sei lá, o Gabriel Bortoleto. Óbvio que o Gabriel tá entrando agora e talvez ele construa isso, né, ao longo da carreira dele, mas eu não sinto esse movimento, essa movimentação da torcida com ele ainda. Não... Mas a gente tem que esperar pra ver também, né? Porque pode ser que ele se demonstre uma pessoa mais povão, assim, mais as pessoas, mais o povo. O que não me parece, assim. Até porque deu uma espiada no Instagram do gato e ele segue certas pessoas que, né, de novo, eu particularmente não concordo. Mas façam por si só essa pesquisa e tal. E aí o que eu tô tentando dizer... com relação a isso, inclusive, de façam suas próprias pesquisas, reflita se você, como indivíduo, apesar de eu não gostar muito dessa ideia de individualizar as coisas, reflita em você, como indivíduo, se a sua identificação, a sua compatibilidade, se ela vai mais para um lado ou para o outro, ou se vai para os dois, né? Você não precisa escolher entre dois pilotos, porque o Hamilton, né? Eu tô pegando o Hamilton pra Cristo aqui, porque é o cara que tá sempre presente nesse podcast por ser quem é. Mas, inclusive, você não precisa
torcer só pro Bortoleto se você quer torcer pra um piloto brasileiro, né? A gente tá falando aqui de um cara que é cidadão honorário brasileiro, então já é meio brasileiro também. E você pode torcer pros dois, não tem problema nenhum. Acho importante fazer essa reflexão sobre o que é importante pra você na hora de escolher uma pessoa que você admira. Eu quero trazer um último ponto sobre isso tudo que eu tô falando antes de concluir. Que é um ponto sobre o que falta nos pilotos brasileiros hoje para serem de fato um objeto de identificação, de certa forma. Bom, eu acho que falta engajamento em causas sociais, por exemplo. A gente igual eu falei mais cedo, né, anteriormente, muitos deles sofrem essa discriminação, por exemplo, na Fórmula 1, né, de ser latino, de enfrentar esse sistema que é exclusivo para um tipo só de gente, um tipo só de pessoa, uma classe específica, né, assim, uma etnia basicamente específica. A gente tá falando de um esporte que gosta só de europeu. Se você é de outro canto do mundo, já era perder o Playboy, né? Mesmo que você seja um Playboy asiático, mesmo que você seja um Playboy árabe. Se bem que não sei, né? Árabe tá em alta na Fórmula 1 ultimamente, mas até então a gente não tem. Tá chegando ainda. Mesmo que você seja um Playboy brasileiro. Então, assim, não é um espaço que vai te receber de braços abertos. Então, eu acho que falta, minha opinião, tá? De novo, data milena aqui. Falta um pouco esse posicionamento de querer trazer luz a essa discussão, por exemplo. De querer fazer isso funcionar. De querer abrir mais espaço para outras pessoas, para outras figuras, para mulheres, para outros pilotos brasileiros, para um piloto negro brasileiro, entende? Enfim, gente, diversas pessoas. Eu acho que falta esse engajamento, falta falar sobre isso. E não só na Fórmula 1, no automobilismo brasileiro mesmo, gente. Quem que vocês conhecem que tá aí? Se vocês conseguirem me falar 10 pilotos negros que estão aí em alta no Brasil, nossa, eu vou aceitar muito, sabe? Porque não tô sabendo não, mas se você conseguir nomear 10 pilotos brancos, aí a gente vai saber de vários, né? A lista explode. Porque o automobilismo brasileiro, o automobilismo é um esporte muito excludente. Então, falar dele já é muito difícil nesse sentido de faltar diversidade. E mulheres, sabe? A gente tem que falar disso, cara. E se vocês que estão ocupando esse espaço não falam... Tudo bem, a torcida tem feito um trabalho muito bom nisso, né? As meninas estão acessando cada vez mais, mas assim... Só isso não é o suficiente, gente. A gente precisa de que pessoas que estão lá em cima, que já estão nesse espaço de poder, ocupando isso aí, a gente precisa disso também. A gente precisa da ajuda de vocês, sabe? Vamos trabalhar nisso, sabe? Eu sei que vocês estão aí nesse universo e isso é um problema, né? Eles estão todos nesse universo de elite, nesse descolamento da sociedade, igual eu falei mais cedo. Existe um distanciamento muito grande. Então, se você já tem tudo, você não vai se importar com quem não tem nada, sabe? Você não vai ver isso como um problema porque não te atinge, não te afeta de forma profunda, não te incomoda. Não é algo que vai atingir você como indivíduo. E aí que tá o problema também de enxergar tudo com essa coisa da individualização, né? Dessa sociedade capitalista, liberal que a gente vive, porque ser indivíduo solo não basta. A gente vive em coletivo, o ser humano necessita dessa coisa da coletividade. E quando você olha só pro seu próprio umbigo, quando você olha só pra sua realidade, pra o que você tem, bom, isso pode te prejudicar no futuro, né? Que é o que eu apontei mais cedo. Então, eles não sentem esse problema aqui no Brasil, porque eles são as figuras privilegiadas, mas quando saem pra fora do Brasil, eles vão sentir isso com certeza. Então, eu sinto que precisa disso, sabe? Que precisa de um certo engajamento, que precisa desse movimento dos pilotos brasileiros em
querer mais diversidade, sabe? Em lutar mais por diversidade. E, bom, para finalizar, eu queria trazer algumas perguntas aqui pra gente refletir. E aí, se você tá ouvindo, se sentir refletindo, se você sentir que isso te fez refletir sobre alguma coisa, comenta, me manda uma DM, não sei. Mas quero perguntar pra vocês, quais vocês acham que são os próximos passos para o automobilismo ser mais inclusivo e também com esse recorte brasileiro, assim, no Brasil, o que vocês acham que precisa mudar? Hoje, tendo um piloto brasileiro no grid, como vocês acham que um representante do país pode fazer a diferença falando sobre isso ou não falando? Como vocês acham que essa presença pode ajudar a diversificar o acesso ao esporte, aumentar a representatividade, por exemplo? O que vocês acham disso? Sobre a coisa toda da identidade, da compatibilidade, quem vocês estão escolhendo apoiar hoje? E vocês acham que isso de ser patriota, nossa, falar essa palavra já virou até meme, né? Já dá até vontade de rir, mas sendo patriota, vocês acham que isso é o suficiente? Só torcer pra uma pessoa que é brasileira e tá tudo bem. Já cumpriu a sua agenda, já fez seu papel. Só ser brasileiro já é o suficiente para uma pessoa ter a sua torcida? E por último, eu queria perguntar quem a gente quer escolher para representar a gente no cenário mundial. Obviamente que piloto de Fórmula 1 não é presidente, né? A gente não tá votando. Então vai depender de N questões para um cara chegar lá e, enfim, se tornar um piloto titular na Fórmula 1. Mas hoje, pensando nisso tudo que eu falei, um piloto brasileiro vai representar a gente internacionalmente, a gente querendo ou não. Então, quem a gente quer para ocupar esse espaço? De novo, vocês acham que é o suficiente só ter um piloto brasileiro? Ele só sendo brasileiro já é o suficiente? Ou vocês consideram outras questões para escolher uma pessoa para admirar, para representar a gente lá fora? Obrigada quem ficou até aqui. Sejam muito bem-vindos. Essa é uma nova fase do podcast. Estou muito feliz de estar dando espaço nesse ano de 2025. Me formei agora na universidade, então terei mais tempo para me dedicar ao podcast. Então, se você está ouvindo, sugira temas, isso é muito legal. Começar essa interação com o público, com outras pessoas. Esse espaço aqui não é um lugar, sei lá, para eu ficar famosa, mas é um lugar pra gente trocar ideia, pra gente falar de coisas importantes, e queria muito que outras pessoas pudessem participar dele. Agora eu tenho uma editora, a Mari, tá editando os vídeos que vão ter cortes agora no meu Instagram, no meu TikTok, e ela também tá editando o episódio como um todo. Então, me sigam no Instagram e no TikTok, em ambos o @ é MimiOnTrack. Eu vou deixar na descrição do episódio. Acompanhem o trabalho da Mariana Hanashiro, maravilhosa, icônica designer que tá me acompanhando nessa jornada a partir de agora. Sejam muito bem-vindos ao Pitch Stop. Gente, esse quadro é um quadro novo. É um quadro, né? Porque novo não, porque eu não tinha nenhum outro quadro no podcast. Mas é um quadro especialmente criado por uma amiga minha, a Maria Luísa Malu, que trabalha comigo, teve essa ideia brilhante, que é um quadro, um momento em que eu paro aqui, mas no finalzinho do episódio, para reclamar de alguma coisa, alguma palhaçada que tá acontecendo no automobilismo, né? Alguma coisa, alguém que tá me irritando. E hoje, especialmente, meus amigos, quem tá na linha de fogo é o nosso querido presidente da FIA. Eu acredito que o nome dele é Mohammed Ben Sulayem, mas eu já vi algumas variações. Mas enfim, você sabe muito bem quem é.
é o presidente da FIA, que ele tem, né, se dedicado ultimamente a uma missão muito importante, né? Ele não tá pensando em abrir espaço para mulheres no automobilismo, né, na Fórmula 1. Ele não tá pensando em equidade de gênero e de raça. Ele não tá pensando em nada disso. Ele tá pensando em uma coisa muito mais importante, que é a censura, né? Ele tá pensando em calar a boca dos pilotos. Primeiro, a gente tem aquele episódio em 2022, se eu não me engano, no GP de Miami, que ele surge, não exatamente ele, mas a FIA surge com essa regra maluca de proibir os pilotos de usarem joias, né? E aí o Hamilton depois aparece na entrevista bem trajado de bastante ouro, muito ouro, inxalá. E com vários relógios e pulseiras como protesto. E aí não adiantou, ele multou e o Hamilton continuou usando. Mas de agora em diante ele tá determinado a censurar mesmo, assim. Então, primeiro ele puniu o Max, né? Max Verstappen. Acho que eu falei disso hoje no episódio. E ele puniu o Max por estar falando palavrão no rádio, porque estava proibido falar, e aí o Max falou. E agora ele até tá ameaçando cortar os rádios das transmissões, porque os pilotos estão falando palavrão. E tipo assim, gente, pelo amor de Deus, né? Então assim, quer dizer que tem um campeonato com questões de segurança mal resolvida, que a gente sabe muito bem, né? A gente tem comissários cometendo erros, sendo bem, né, assim, tomando umas decisões bem esquisitas, sendo nada consistente nas decisões. Então eles tomam decisões de um jeito e uma corrida na outra, a mesma situação praticamente acontece, eles tomam outra decisão. Mas isso aí não é problema não, né? O problema é falar, sei lá, fuck no rádio é um problema. Tipo assim, meu querido, se você não quer que fale palavrão, talvez o automobilismo não seja pra você. Há quantos anos que a gente escuta palavrão no rádio e a gente nunca reclamou disso? Tipo assim, eles são pilotos pilotando a 200 por hora. Como você quer que essas pessoas, no auge do estresse, do cansaço ali, com tantos Gs no pescoço, não se estressem e falem palavrão? O que é isso? O que, Mona? O que houve com você? O que tá acontecendo? Você quer um ambiente controlado, sem emoções? Vai fazer yoga, sei lá, sabe? Mas enquanto isso, eu sigo xingando muito no Twitter, porque lá tá podendo, mas sem ofender o cara, porque daqui a pouco ele vai censurar vocês também. E é isso, o Beat Stop de hoje foi isso. Espero que vocês tenham gostado. Se sim, deem like, compartilhem com os amigos, comentem se sentirem à vontade para isso. E até a próxima. Tchau!